Oi, eu sou o Felipe, calma, você não tá no canal errado, eu só passei aqui rapidinho pra avisar que agora você pode fazer parte do clube de membros do canal aqui embaixo. Lá você vai ter acesso antecipado a todos os contos de terror que saírem aqui, além de conteúdo inédito, ou seja, sai um vídeo aqui, um vídeo pros membros, um vídeo aqui, um vídeo pros membros e assim sucessivamente. E também, claro, acesso aos vídeos clássicos que eu tive que tirar do ar lá do outro canal, Jogo da Esquerda e Direita, Tommy Taff, enfim, são mais de 100 horas de conteúdo que eu tô reeditando e corrigindo algumas coisas pra trazer pra cá melhorzinho, porque o YouTube ainda pega no pé, né? Quem já faz parte do Apoia-se continua a mesma coisa lá, tá? Eu só tô trazendo pra cá esses conteúdos pela praticidade. Clicou, já tem acesso a tudo, não precisa ficar esperando por mim. Muito mais fácil. Então considere vir pra cá pro Seja Membro também. Agora sim, vamos pro vídeo. Desde pequeno, eu podia ouvir a voz de Deus. Eu tinha 8 anos quando ouvi isso pela primeira vez na grama selvagem das terras vazias da minha avó. A princípio, cantou para mim tão suavemente que não tive certeza se tinha ouvido alguma coisa. Quando o ar mais uma vez farfalhou e dobrou os altos caules secos, ouvi-o com mais clareza, como se fosse trazido para mais perto pela mudança do vento, como o riso vindo da lareira do vizinho. Não vá para a escola, pequenino. O diabo vai te devorar. Então eu não fui. Na manhã seguinte, disse à minha mãe que estava doente. Forcei-me a vomitar e me senti mal ao observá-la silenciosamente limpar a sujeira ácida e azeda. Mas a minha culpa desapareceu quando minha mãe entrou e me abraçou, soluçando desesperadamente sobre como o que havia acontecido com 3 colegas meus poderia ter acontecido comigo. Minha mãe agradeceu a Deus. Eu agradeci também. Deus falou comigo sobre muitas coisas. Ele me disse o que eu deveria fazer, o que não deveria fazer e o que ele gostava. Quando aquele garoto com cheiro azedo chegou perto demais para mim, Deus me avisou. O menino chegou perto, riu enquanto a música vibrava em nossos ouvidos, dizendo: "Só mais um pouquinho, vamos, não precisa ter medo, tá todo mundo brincando." Eu o empurrei. Gostar de homens simplesmente não foi assim que fui feito. Eu o empurrei e vi aquela chama escura em seus olhos, o mesmo que eu recebia de vez em quando. Mas ele encontrou outro interesse e perdeu o meu. Desta vez, anos depois, ele apareceu no noticiário. Aqueles que o amavam disseram que ele era um anjo e disseram que a pessoa que o matou era uma mentirosa, um assassino. Mas eu sabia no que acreditava sobre tudo isso. Deus me disse isso. À medida que cresci, as exigências de Deus também cresceram. Suas palavras não eram mais suaves e gentis. Não era mais o casual, você não deveria andar por esse caminho para casa. Agora se tornou: vire à esquerda, vire à direita, pare por 5 segundos, continue. Eu não me importei. É estranho como você pode se render um pouco de cada vez e, depois de anos ou décadas, não ter mais terreno para ceder e perceber que não é você mesmo. Você se senta atrás de uma tela, assistindo a uma versão de si mesmo que você não conhece ou entende, representando o melodrama da vida que você conheceu. Então, quando Deus diz: coloque a cabeça dele debaixo d'água, batize-o, não é nenhuma surpresa que você faça isso. Você faz porque ele quer. E isso é tudo. Os chutes, os gorgolejos, nada disso importa. Você faz o que lhe é dito, porque é justo. Talvez ele tivesse estuprado alguém, talvez tivesse abusado de alguém, talvez. Pode ser qualquer uma dessas coisas, ou todas elas. Há muito tempo abandonei a noção de questionar a Deus. Deus sempre teve razão. Vire à esquerda, vire à direita, não esqueça da marca. Use luvas, higienize o espaço. Crie seu álibi. Volte, confunda seus rastros. Era fácil. Tudo o que fiz foi o que me era dito. E nas horas mais escuras da noite, quando o sono me escapava ou eu começava a questionar minhas próprias decisões, eu também ouvia Deus sussurrando coisas doces para mim. Tudo bem, você é amado. Não se sobrecarregue com a violência. Suas mãos são apenas ferramentas para mim. Aquele que está acima de tudo, e eu sou sempre
justo. Minha noiva matou nosso filho. Hoje, eu descobri o porquê. Tudo aconteceu tão rápido. A minha noiva e eu estávamos sentados no sofá. Eu só tinha feito o pedido na noite anterior, mas ela já estava planejando listas de convidados e arranjos de bolo. Nosso bebê, Thomas, cochilava em seu berço. Tudo parecia normal, mas enquanto discutíamos os locais, ela de repente congelou no meio da frase. Ela tinha um olhar estranho nos olhos, meio confusão, meio desespero. Ela começou a tremer. Quando perguntei o que havia de errado, seus lábios lutaram para formar palavras sobre os dentes batendo. Frio. Estávamos no verão e nada parecia aquecê-la. A essa altura, ela estava dobrada, segurando o estômago em agonia. Ela repetia uma palavra várias vezes. A mesma palavra. Fome. Thomas começou a chorar. Algo estava muito errado. Corri para o quarto para pegar meu telefone. Ela precisava de uma ambulância. Mas, do quarto ao lado, um grito agudo e um som como galhos quebrando. Vi minha noiva, segurando o corpo mole de Thomas em seus braços. Sangue por todo lugar. Ela o estava comendo. Larguei o telefone, gritando: "O que você fez?" Ela não pareceu notar ou se importar. Tentei arrancá-lo de suas mãos, mas ela apenas gritou: "Fome! Fome!" Seu aperto em volta de suas perninhas como ferro. Corri para minha arma. Não sabia mais o que fazer. Isso foi há 15 anos. O caso virou manchete nacional. Mãe psicopata come criança. O silêncio esmagador de uma casa vazia era ensurdecedor. Por fim, joguei todos os pertences deles fora. Só fiquei com o anel dela. Nós encontramos caminhando em um dia, pouco antes de descobrirmos que ela estava grávida. Uma aliança de ouro manchada com as iniciais TD inscritas. Definitivamente velha. Eu não conseguia suportar me separar dela. Ela sempre quis saber de onde veio. Recentemente, deixei um amigo historiador fazer algumas pesquisas. Ele me ligou, falando rápido, claramente em êxtase. Enquanto ele falava no viva voz, coloquei o anel no meu dedo e comecei a gravar a ligação. Eu queria preservar aquilo, sabe? Pra honrar a memória dela, não sei. Oi, Mike. Eu acho que você pode ter algo muito especial aí. Enquanto ele continuava, minhas mãos ficaram estranhamente dormentes. Olha, com base na aparência, eu estimaria que o anel seja de meados do século XIX. Aumentei o aquecedor. Eu não conseguia me aquecer. Com base na localização, eu acho que foi perdido por algum dos colonos que veio das montanhas. Eu nunca senti tanto frio na minha vida. O telefone começou a tremer e eu estava com tanta fome. Meu estômago embrulhando. Quanto às iniciais, eu acho que eu sei quem é. Se for, resolveria um verdadeiro mistério histórico. Tanta fome. Nunca mais me aqueceria. Precisava de comida. Precisava sobreviver. Eu precisava de carne. Ele não me ouviu deixar meu telefone cair ou sair pra rua. Ele continuou sem fôlego para uma sala vazia. Acho que é TD, é Townsend Donner. O marido dela era o líder de um grupo de pioneiros chamado Donner Party. Eu não sei se você sabe bem sobre a história desses colonos, mas a coisa não acabou nada bem. Eles acabaram tendo que cometer canibalismo para sobreviver e... De fora, um grito abafado. O corpo dela nunca foi encontrado. A minha terapeuta me ajudou a me afastar do meu marido abusivo. Eu cheguei ao consultório da terapeuta bem na hora em que a médica estava destrancando a porta. Com licença, eu disse. Você é a doutora Markham? Assustada, a médica pulou e se virou para me encarar. Ah, meu Deus. Ela tinha uma mão no peito. Você me assustou pra caramba. Desculpa, eu disse.
Então, como eu posso te ajudar? Perguntou a médica. Eu tava pensando se poderia falar com você por um momento. Enquanto eu falava, não consegui evitar que meus olhos lacrimejassem. Sobre o meu marido. A doutora Markham olhou para mim, notando os hematomas em meus braços e pescoço. Sim, ela respondeu. Entre. Ela abriu a porta e então me levou para um consultório interno, onde gesticulou para uma cadeira em frente a uma mesa grande e disse: sente-se. A doutora Markham esperou até que eu estivesse sentada antes de se sentar atrás da mesa. Aqui. Ela estendeu uma caixa de lenços de papel. Depois que peguei um e sequei meus olhos, ela disse: agora me fale sobre o seu marido. Nos 30 minutos seguintes, contei a ela sobre todos os abusos que sofri nas mãos do meu marido e como ele manipulou todas as pessoas que deveriam me ajudar, fazendo-as acreditar em qualquer história que ele inventasse para explicar meus ferimentos. Quando terminei de falar, a doutora Markham se inclinou para frente. Você não está sozinha, ela disse. Milhares de mulheres passam pela mesma coisa todos os dias. E como elas sobrevivem? Bom, a maioria delas não sobrevive. Ela franziu a testa. Mas ela se levantou, deu a volta na mesa e sentou-se na beirada dela. Isso é porque elas não sabiam que havia ajuda disponível. Que tipo de ajuda? O meu tipo de ajuda. Ela sorriu e gesticulou para si mesma. Antes que eu pudesse responder, ela começou a falar novamente. Olha, aqui está o que preciso que você faça. Ela voltou para o outro lado da mesa e procurou nas gavetas até encontrar o formulário que estava procurando. Eu preciso que você preencha isso e depois vai ficar com um amigo ou colega de trabalho. Alguém que seu marido não conheça. Eu cuido de todo o resto. Tentei pedir que ela explicasse, mas ela não quis. Ela apenas me fez preencher o formulário e então me conduziu para fora do escritório. Mais tarde, naquele dia, fiz o que ela disse, escolhendo ficar com uma moça com quem eu trabalhava que tinha sido simpática aos meus problemas. Enquanto nós duas jantávamos, percebi um telefonema da polícia. Eles me disseram que meu marido estava morto, vítima de um roubo fracassado. No dia seguinte, depois que o necrotério devolveu os pertences pessoais do meu marido, encontrei o cartão de visitas da doutora Markham enfiado no bolso da calça jeans dele. Confusa, fui direto ao consultório médico, onde encontrei uma mulher que não reconheci. Ela estava supervisionando a troca de fechaduras do escritório. Oi, você sabe onde está a doutora Markham? Perguntei a ela. Claro, eu sou a doutora Markham, ela respondeu. O cobertor de segurança. Um cobertor? Não conseguia evitar o tom da minha voz enquanto olhava para o cobertor de retalhos surrados nos braços da minha mãe. E isso deveria me ajudar como? É um cobertor de segurança, minha mãe corrigiu. Seus olhos brilharam ao ver os hematomas recentes ao longo de minha mandíbula. Isso me ajudou antes. Vai ajudar você também. Comecei a protestar novamente enquanto ela colocava o cobertor em meus braços. Apenas tenha uma boa noite de descanso com isso. Às vezes, um problema não parece tão ruim depois que você dorme sobre ele. Com um beijo gentil na minha bochecha, ela se virou e saiu do meu quarto. Olhei para o cobertor e suspirei antes de estendê-lo sobre a cama. Era o cobertor mais estranho que eu já vi. Todos os remendos pareciam aleatórios. Havia um lindo quadrado xadrez vermelho ao lado de um pedaço de jeans muito velho e desbotado. Havia até um quadrado que parecia algum tipo de pele. O cobertor cheirava bem, pelo menos, como uma combinação da minha mãe e lavanda. Fechei os olhos e pensei na minha situação. Naquele idiota do Tiago. Tudo começou como um bullying normal, mas ele continuou empurrando e empurrando. Eventualmente evoluiu para uma surra feia que me deixou machucado e aterrorizado. A minha mãe tentou falar com a escola e com a polícia, mas nenhum dos adultos parecia levar as coisas a sério.
Estremeci de novo ao pensar nele e enrolei o cobertor em volta de mim, me envolvendo enquanto lentamente adormecia. Abri os olhos e percebi que ainda devia estar sonhando. Flutuei acima da minha cama, observando-me dormir. Percebi que meu cobertor poderia se mover. Meu fascínio se transformou em horror quando o observei sair pela minha janela e descer a rua até a casa de Tiago. Ele deslizou lentamente para dentro de sua janela. O garoto roncava, vestido apenas com as calças de pijama xadrez. O cobertor rastejou lentamente sobre sua forma adormecida e pousou suavemente sobre ele. Depois de alguns minutos, ele começou a se sacudir e a se debater sob o cobertor, mas o tecido o manteve firme até ficar imóvel. Então, ele escorregou de Tiago e saiu pela janela. De volta ao meu quarto, meu cobertor deslizou pela janela e se aconchegou em mim. Na manhã seguinte, quando acordei, havia um novo quadrado preenchido no cobertor, como o mesmo padrão da calça xadrez do pijama de Tiago. Durante o café da manhã, olhei para minha mãe, tentando ver o que ela sabia. Nós dois ouvimos a ambulância passar correndo pela nossa casa logo de manhã. Depois do café, ela perguntou se eu ainda precisava do cobertor de segurança. Eu silenciosamente balancei a minha cabeça. Nós o dobramos e levamos para o baú do sótão onde ela o guardou. Quando ela abriu o baú, eu engasguei. Dentro havia uma jaqueta com o mesmo xadrez vermelho brilhante do cobertor. Estendi a mão para tocar o material hesitantemente e olhei para ela. Ela me ofereceu um sorriso triste. Era do seu pai.